que Paulo dizia, confrontava o ensinamento que Paulo recebeu do Cristo ressuscitado, confrontava os ensinamentos de Tiago e Pedro, que era para os judeus. Por exemplo, Paulo pregava que jejum não existia mais, porque era um rudimento da lei. Mas Pedro, João e Tiago e os demais pregavam que era necessário jejuar, era guardar o sábado, era ir para o templo. Olha, que Tiago mesmo mandou Paulo ir participar de uma cerimônia religiosa que ia ter no templo. Então eles, os outros apóstolos, o que eles faziam? Eles continuavam pregando baseado na lei, nas coisas da lei. Amém, irmãos? Embora a lei já tivesse sido destruída lá na cruz por Cristo. A lei foi lá na cruz, abolida por Cristo. Então, a gente já leu isso aí em Hebreus 9:26, né? Que a lei foi abolida lá na cruz por Cristo. Louvado seja o Senhor. Então, Paulo sabia disso, mas eles não sabiam. Paulo disse para a igreja de Cristo que o inimigo tinha sido destruído na cruz também. Né? Não é? A gente já leu isso aí, Hebreus 2:14. Louvado seja o Senhor. Só que Pedro dizia que ele estava ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem pudesse dragar. Tivesse cuidado com ele. Já Paulo tinha a convicção que veio de Deus, do terceiro céu, de que ele havia sido destruído na cruz. Louvado seja o Senhor. Amém? Vocês estão entendendo isso aí, irmão? Amém. Então, não acrescentava nada aos ensinamentos que Paulo tinha recebido, os apóstolos, quando iam conversar com ele. Então, eles, num ato, né, ali de companheiros de trabalho, deram as mãos. Né? Lê o 9 aí, Montanha. Amém. Fala assim: por isso, Tiago, Pedro e João, que eram considerados líderes da igreja, reconheceram que Deus me tinha dado essa tarefa especial. E como sinal que éramos todos companheiros, eles deram a mim e a Barnabé um aperto de mão. E todos nós combinamos que eu e Barnabé iríamos trabalhar entre os não-judeus e eles entre os judeus. Entenderam aí, irmãos? Amém. Vocês entenderam? A gente não entendia isso aqui, não é verdade? Antigamente, A gente misturava tudo. Misturava tudo. Misturava Uma tudo salada. por falta de entendimento. Porque havia gerado nossos patriarcas, vamos dizer assim, só geraram na gente conhecimento, não entendimento. Louvado seja o Senhor. Então hoje, quando você lê um versículo, você tem uma outra visão do que você está vendo naquele versículo, está lendo naquele versículo. Sabe discernir o que é para nós hoje, O que é para nós e o que não é para nós. Então, hoje, o que Paulo disse para nós nessa noite, que nós deveríamos considerar o que Tiago, Pedro e João diz? Não é verdade? Amém. Que nós deveríamos considerar o que ele disse, porque ele recebeu de Deus no terceiro céu. Louvado seja o Senhor. O 10 é tão interessante, irmão. Só ler aqui. Pode ler. Que ele fala aqui, ó. Que a gente vê que o apóstolo Paulo ele sempre estava um passo à frente do resto dos apóstolos, né? O 10 fala assim: eles nos pediram uma coisa, que lembrássemos dos pobres da igreja deles. E isso eu sempre tinha procurado fazer. Quer dizer, o apóstolo Paulo já estava sempre à frente, né? Porque tinha recebido do próprio Deus essa revelação, né? Romanos 2, para a gente encerrar. Romanos 2,16, para você ver que coisa linda. É maravilhoso, irmão, a palavra de Deus. É maravilhosa. Quando você começa a descobrir o que é para você, o que não é, e você começa a ter entendimento, é maravilhoso. 2,16, Romanos 2,16. Diz assim: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Lembra que lá Paulo disse que o evangelho da circuncisão era para Pedro, não é verdade? Amém.
E o evangelho da incircuncisão foi confiado a ele. Aí você sabe por qual evangelho? Aqui, obviamente, você sabe que isso aqui aconteceu, esse julgamento, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Isso aconteceu, esse julgamento. Graças a Deus. Então, nós hoje devemos observar que a palavra que foi confiada a Paulo, que é o evangelho do Cristo ressuscitado. Porque o evangelho que Pedro e os demais tinham é o evangelho segundo Jesus de Nazaré, enquanto ele estava em vida, né? Corpo físico. E Paulo já recebeu o evangelho depois que Cristo ressuscitou. Cristo já havia morrido, ressuscitado, subido para a glória e dado a Paulo essa revelação pelo Espírito de Deus. Então, esse evangelho, amados, que é para os gentis, para nós, é o que nós devemos levar em conta e dar crédito, porque não é que você não possa ler qualquer outro livro. Eu leio vários livros, obviamente, mas quando eu trago para a minha vida espiritual, para a minha vida com Cristo, aí eu vou me basear no evangelho que a Paulo foi confiado. Amém. Porque ele disse, olha, se vocês considerarem o que eu digo, né? E aqui ele diz que aqui as pessoas, nós, diante de Deus, Cristo é citado, segundo o meu evangelho, que as pessoas seriam julgadas conforme o evangelho que a ele foi confiado. Então nós devemos levar em conta, né? Louvado seja o nome do Senhor. Só 2, 11 e 15 aqui para a gente encerrar. Romanos. Aliás, perdão, Colossenses aqui para a gente encerrar agora dessa vez. Colossenses 2. Olha que coisa linda, irmão. Escreveu Paulo para os Colossos. No qual também estáis circuncidados, falando de Cristo. Circuncidado com a circuncisão não feita por mãos de homem, ou disposto do homem, da carne, né? Paulo está falando, olha, vocês estão circuncidados, não é com a circuncisão que os judeus faziam, o corte nos testículos das crianças, dos recém-nascidos. A circuncisão, olha o que ele disse, no qual também estáis circuncidado com a circuncisão não feita por mãos do homem, de homem, do corpo da carne, mas com a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, ou seja, na cruz, na sua morte, e também ressuscitado pela fé, louvado seja o nome, ressuscitado pela fé, no poder de Deus que ressuscitou dos mortos. Aí diz o 13, e quando vós estavas mortos nos pecados, na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente, aleluias, com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Quando foi, meu irmão, que os teus pecados foram perdoados? Aleluia, lá na cruz, ó, na morte de Cristo. Na morte de Cristo, irmão Severino, nossos pecados foram perdoados. Isso não é maravilhoso? E outra coisa que é interessante, que ele não perguntou a ninguém. Eu digo sempre isso, né? Irmão, você quer que seus pecados sejam perdoados? Eu vou morrer por você. Irmão, meu filho quer... Não, ele não perguntou a ninguém. Simplesmente, ele morreu para nos perdoar, sem pedir a nossa opinião. Amém? Isso não é uma notícia boa, né? Isso é uma notícia boa, irmão, porque Jesus, ele não faz acepção de ninguém, simplesmente ele morreu na cruz para nos purificar de todos os pecados. Aí diz o 13, a continuação, né? E quando vós, aliás, o 14, havendo riscado, aleluia, a cédula que era contra nós, disse Paulo se incluindo, nas suas ordenanças, ou seja, na lei, o qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus riscou todos os nossos pecados. Aleluia, que maravilha, né? E o 15 último para encerrar. E despojando os principados e potestades, expôs publicamente deles, triunfando em si mesmo, disse o Senhor
a Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Esses poderes, essas potestades que Paulo estava falando, eram as autoridades romanas que estavam ali diante do Sinédrio. Ficaram tudo atônicos, porque a morte de Cristo não foi uma morte para benefício de alguns ou para que apenas fosse um mártir, mas a morte de Cristo foi para nos purificar, ficou na história para nos limpar, né? Louvado seja o nome do Senhor, e nos tornar filhos. Louvado seja o nome do Senhor, porque até a cruz, irmão Silvino, Deus só tinha um filho. Aí da cruz para frente, meu irmão, você não quer saber a quantidade de filho que Deus tem, porque lá era o primogênito, né? Ou unigênito. Depois da cruz, agora é o primogênito, né? Jesus é o primeiro filho, você é o segundo, ele é o terceiro, eu o quarto, quinto, sexto, e daí por diante. São milhões, bilhões de filhos que Deus tem hoje, louvado seja o Senhor, mesmo também aqueles que já morreram. Amém, irmão? Deu para entender alguma coisa? Amém. Deu para entender? Com isso, irmão, eles acabaram fazendo com que a morte de Jesus, aquele sofrimento ali, tivesse muito valor, né? Aleluia. Porque os ladrões da cruz estavam lá já crucificados, ninguém falava nada sobre eles, só conhecemos eles porque já estavam lá e eles se arrependeram, não se arrependeu na hora. Mas a morte de Jesus ficou um marco, né? Para o povo de Deus realmente entender